Copywriting. Dicas para que você possa criar uma redação publicitária que converte, uma redação publicitária matadora. Bom, dentro da Mazuquim nós precisamos de criar redações publicitárias o tempo todo, tá? Seja para a própria Mazuquim ou para os clientes da Mazuquim. Então este vídeo ele vem lhe trazer dicas que nós, consultores da Mazuquim, profissionais da Mazuquim, realizamos todos os dias. Vamos lá para as dicas? Primeiro, você necessita entender, você necessita de criar suas redações. Eu acredito que você já saiba, né? Quais são as dores ou quais são as conquistas que as suas soluções, o teu produto, o teu serviço já oferte, já ofereça para o teu público-alvo, para a tua persona. Mas enfim, essas dores ou esse aumento de felicidade, necessariamente você tem que tocar, você tem que colocar na sua redação publicitária. Se você não tocar, não expor na sua redação publicitária, dificilmente aquela redação ela fará sentido para o teu público-alvo, tá? Nós temos, o seu negócio ele pode sanar diversos tipos de dores diferentes, né? Cada nicho sana dores distintas. Por exemplo, se nós pensarmos na Mazuquim, quando nós falamos de marketing, geralmente aquela pessoa ela precisa de vender mais. Outrora você encontra alguém que precisa de trabalhar o posicionamento da sua marca, ele já até tem uma carteira ali de clientes, ele quer aumentar a fidelização, ter um posicionamento e aumentar a sua fidelização. Já tem empresas, por exemplo, que é de assistência de notebook, então as pessoas, qual é a dor do público-alvo? O notebook está quebrado, ela precisa de consertar o notebook. Então, cada nicho terão dores diferentes e o seu nicho, com toda certeza, ele tem essas dores e as suas soluções têm que sanar essas dores. A sua redação publicitária, então, ela precisa de falar sobre essas dores, tocar nessa dor para chamar a atenção do público. Necessariamente tem que tocar na dor para chamar a atenção do seu consumidor. Se você não começar já a escrever na redação tocando na dor dele, não chama a atenção dele. Perfeito? Assim como as dores, nós temos o aumento de felicidade. Uma conquista, por exemplo. O seu negócio, você que está aí, ele sana uma dor ou ele aumenta uma felicidade? Quais são as diferenças, Danilo? Lá no Sanador eu dei alguns exemplos. Vamos lá, por exemplo, comprar uma casa. A pessoa ela paga aluguel, então qual é a dor dela? Ela paga aluguel, ela precisa de comprar uma casa. Então você pode começar a sua redação já falando sobre isso. Saia do aluguel. Você ainda está pagando aluguel? Observa como chama a atenção dessa pessoa, porque você está tocando na dor dela. Já o aumento de felicidade, a abordagem ela tem que ser na relação da conquista. Então, por exemplo, a viagem. A viagem você já poderia começar como? Imagine você viajando para XPTO. Observa como a abordagem ela já foi diferente e você aqui vai aumentar a felicidade desse seu prospecto. Então entenda, se você sana uma dor ou se você aumenta a felicidade. Acredito que você já saiba. O local onde será publicada a redação publicitária também é fundamental para que você possa ter sucesso ou fracasso mediante ao teu objetivo. Por quê, Danilo? Porque os locais, olha só, aonde irá expor a redação? Esse local ele tem pouco ou muito espaço para você poder escrever. Vamos dar um exemplo, vamos lá, você estiver escrevendo uma redação para anúncios do Google Ads. Você tem poucos caracteres na rede de pesquisa que você pode colocar. Então a sua redação tem que ser mais objetiva quando você tem pouco espaço. Agora, locais onde que te permita ter mais espaço, a pessoa ela leia mais, o e-mail, por exemplo, aí você já pode dividir em alguns parágrafos, por exemplo, três parágrafos, com chamada para ação, respeitando todo o contexto, para que você possa fazer com que o usuário realize a ação de valor. O local aonde será colocada, será distribuída, será propagada a tua redação é fundamental. Pouco espaço, sou mais objetivo, vou direto ao ponto, porque eu não tenho tempo para poder, não tenho espaço para poder falar mais, tá? Dei um exemplo na rede de pesquisa no Google. Quando você vai pesquisar algo no Google, você vai ver um título, já com um subtítulo e uma descrição pequena. Ali você tem que ser objetivo. Não adianta você querer ficar contando história. Eu nasci para... Não vai adiantar. Tem que ser direto ao ponto, tocar na dor do consumidor e se mostrar como solução. Dei o exemplo do e-mail. Tem mais espaço para escrever? Então escreva, faça o consumidor se engajar. As pessoas que ali estão já lhe conhecem? Isso é muito importante, porque se você está num ambiente onde as pessoas já lhe conhecem, você pode ser mais amigável, você pode ser, por exemplo, você pode falar,
fazer uma redação que dê continuidade a algo que você falou ontem, né? Você pode começar algo assim. E aí, galera, tudo bem? Conforme nós estávamos falando ontem, isso já traz o engajamento. Então, se você está no local, vamos lá, você fez uma automação de e-mail marketing, ou você está postando nas suas mídias sociais e posta direto lá no stories do Instagram, te permite utilizar alguns termos e te permite falar alguns itens que dê sequência ao que você estava falando anteriormente. Diferente se você está fazendo uma redação, por exemplo, para um jornal. Você está anunciando hoje num jornal, tá? Então ali é diferente. Possivelmente as pessoas, você, sei lá, não poste constantemente, não saia posts constantemente naquele jornal, as pessoas ali talvez não te conheçam, tá? Então ali você tem que ter uma comunicação que faça com que o prospecto ele entenda o que você está querendo ofertar sem ele nunca ter conversado com a sua empresa, conversado com algum dos seus colaboradores ou contigo. É um local que majoritariamente as pessoas desejam consumir conteúdo sério ou supérfluo. Então isso é muito importante. Eu vejo muita gente errando nessa relação de criar redações diferentes, ou melhor, criar redações que não são coesas com o espaço aonde aquela redação ela está sendo disposta. Vamos imaginar que o teu público-alvo é um público-alvo mais sério. Ele é um público-alvo, vamos pensar, filósofos, pensadores. Só um exemplo aqui bem maluco, tá? Será que esse público-alvo ele gosta, por exemplo, de assistir, vamos pegar um programa de televisão qualquer, o Fofocalizando? Acredito que não, porque ali são itens supérfluos, né? Você vai falar sobre artista, não estou dizendo que é ruim, tá? Mas vai falar sobre itens, assim, de outras pessoas, onde talvez muitos pensadores, intelectos, eles não queiram consumir aquele conteúdo. Vamos fazer o inverso também? Será que aquela pessoa que ama o Fofocalizando, que gosta de saber da vida dos artistas, enfim, é engajada com isso, ela vai querer assistir o Café Filosófico, que passa na Cultura? Acredito muito que não. Então o local onde você vai produzir a tua redação, a tua comunicação, ela tem que ser coesa com o teu público-alvo. Você vai fazer a mesma postagem no Instagram, replicando no LinkedIn? São dois ambientes totalmente diferentes, né? Danilo, mas a minha comunicação não tem que ser única? Ela tem que ser, você tem que ter um posicionamento e direcionar esse posicionamento de uma forma única, mas com uma comunicação diferente. No Insta, por exemplo, talvez você pode ser mais cômico, pode fazer um meme, pode fazer brincadeiras, voltado ao teu público-alvo, à tua persona. No LinkedIn, você pode ser mais informativo. Você pode vir com infográfico, você pode vir com informações mais sérias, tá? Então as redações publicitárias, elas estão dentro de um ambiente maior do que ela, perfeito? Um ambiente maior do que ela. Logo então, seja coeso a este ambiente, sacou? Este local lhe beneficia se utilizar palavras que têm um alto volume de tráfego? Esse é um outro ponto importante. Vamos imaginar que você esteja, por exemplo, anunciando no Mercado Livre. Um dos motivos para eu criar, inclusive, esse vídeo agora, nesse período, foi um cliente da Mazuquim que ele pediu: Danilo, me dá uma explicação mais sobre copywriting, para eu poder escrever redações mais persuasivas, e ele faz anúncios no Mercado Livre. O Mercado Livre ele tem um sistema, um algoritmo, algoritmos, em que beneficia pessoas, anúncios, em que utilizam palavras-chave que têm um alto volume de pesquisa no próprio Mercado Livre. Então, vamos imaginar que você tenha lá uma palavra XPTO, onde essa palavra muitas pessoas elas busquem. Quando você for criar o teu título, a tua redação, a tua descrição lá dentro do teu anúncio, é importante que você chame a atenção do teu prospecto, mas que aquela palavra-chave que tem um alto volume de pesquisa, ela contenha dentro do seu título, contenha dentro da sua descrição em algumas oportunidades. Inclusive, essa relação de chamar a atenção do teu público, você já estará satisfazendo também colocando essa palavra. Porque quando você tenha um resultado de pesquisa junto com exatamente aquela palavra que você escreveu, está aparecendo no título, está aparecendo naquele anúncio,
automaticamente você sente pertencimento. Opa, o que eu busquei, o que eu estou querendo, realmente é isso. Aí você sente vontade de clicar para poder ver mais, você sente necessidade, o seu público vai sentir necessidade de poder ler mais o teu conteúdo. Eu falei do Mercado Livre, vou dar um exemplo agora aqui em sites, ranqueamento orgânico. Então você vai escrever o título do teu site e o description, né, as meta tags, title, description. Tem dúvidas sobre como é que funciona isso que eu estou falando? Daqui a pouco vai aparecer um card aqui para você, mostrando para você o vídeo que eu fiz sobre ranqueamento orgânico. Aí você vai entender um pouco mais do que eu estou dizendo. Vai escrever o título e a descrição, coloque título e descrição que tenham, que as pessoas busquem por palavras-chave. Vamos imaginar marketing digital, tá? O termo marketing digital. O termo marketing digital tem um alto volume de pesquisa e eu quero ser ranqueado no Google com esse termo. Só que eu quero fazer uma redação persuasiva, uma copywriting persuasiva. Então você vai utilizar o termo marketing digital no seu título e colocar algo mais que chame a atenção. Vamos lá, por exemplo. Você quer fazer marketing digital? Será que é preciso isso? Enfim. Será que chama atenção? Mas tem lá o termo marketing digital. Então tem que raciocinar num título que contemple marketing digital, tá? E que chame a atenção e fazendo um description também que chame a atenção do seu consumidor, porque indiretamente o description te ajuda a ter ranqueamento e diretamente o title vai te ajudar também a ter ranqueamento. Então o local em que você vai expor a sua redação publicitária também é muito importante que você saiba, que você entenda lá o ambiente, para que você possa criar uma redação em que ela seja coerente àquele ambiente. Perfeito? Deu para compreender? Bom, mão na massa agora, efetivamente. Como que nós criamos essas redações conforme você citou, Danilo? Vamos lá. Então, o primeiro passo. Nós vamos trabalhar com a redação, o tipo de redação publicitária que eu, Danilo, mais gosto de trabalhar, que é a quadrifásica aristotélica. Ela é composta por 4 etapas. Dentro do marketing, vocês ouvirão muito, ou já talvez ouviram falar do AIDA, né? Cada letrinha ali tem um significado, que eu coloquei de uma forma simplista, de uma forma fácil de você compreender e aplicar. Então agora é mão na massa, vamos fazer acontecer, vamos fazer uma redação bem persuasiva. Primeiro, você precisa de chamar a atenção. Beleza, Danilo, como que eu vou chamar a atenção? Daqui a pouco eu te falo. Segundo, você tem que contextualizar. Então, o que você colocou no título, você dá continuidade na contextualização. Terceiro, você comprova aquilo que você contextualizou e chamou a atenção no título. E em quarto, por último, você precisa de chamar o prospecto para ação. Seja de chamar no WhatsApp, comprar, realizar uma ação de valor, abrindo, clicando no botão para abrir uma outra página, enfim, aquilo que você tem como ação de valor, tá? Então, redação publicitária aristotélica formada por 4 etapas. Quais são essas etapas mesmo? Chamo a atenção, contextualizo, comprovo e chamo o usuário para a ação, para ele realizar a ação de valor. Vamos lá. Como que eu chamo para a ação? Existem alguns termos que você pode utilizar lá no seu título, que eles fazem com que o seu consumidor ele preste atenção nele. Você utilizar perguntas no seu título faz com que o usuário ele já tenha o próprio cérebro dele. Nós somos programados como seres humanos, nosso cérebro, a toda vez que encontrar uma interrogação, uma pergunta, a tentar responder essa pergunta. Automaticamente nós tentamos responder essa pergunta. Então, você começar lá o seu título com uma pergunta, pode ser que seja relevante, você chama a atenção. A palavra você chama muita atenção. Você sabia que a palavra você que está aí mesmo do outro lado da telinha, a primeira palavra que mais te chama a tua atenção é o seu nome. O meu nome, por exemplo, é Danilo. Se alguém aqui gritar Danilo, opa, mesmo que tenha 10, 15, 20 Danilos junto comigo, automaticamente o meu cérebro ele fica em estado de alerta, porque o meu nome é Danilo. A segunda palavra que mais me chama atenção e que mais chama a atenção do teu cérebro é a palavra você. Como nós, nesse caso, vamos imaginar que nós não saibamos o nome da pessoa, então você pode utilizar a palavra você para chamar a atenção da pessoa, tá? Vai depender da redação que você for fazer. Imagine é uma outra palavra muito importante de se utilizar dependendo da redação. Imagine que, olha lá, imagine que você quer sair de um estado atual, colocar na verdade o teu prospecto, tirar o teu prospecto de um estado atual e colocá-lo num estado futuro.
Falei, por exemplo, na compra da casa, né? Pessoas que pagam aluguel. Nós poderemos utilizar como um título. Imagine você agora morando numa casa feliz com sua família. Tirei ela de um estado atual e coloquei para um outro estado. Imagine você ter mais tempo para ficar com seus filhos. Tirei a pessoa de um estado atual e coloquei ela para um outro estado. A palavra imagine, ela tem o poder de fazer com que o nosso cérebro ele diminua a sua frequência e passe a pensar no estado em que nós fizemos com que ele, chamamos ele para poder raciocinar, tá? Palavra urgente, o termo urgente, ele é muito utilizado em noticiários, por quê? Porque ele faz com que o teu cérebro ele fique em estado de emergência, tá? O que aconteceu? Qual é a novidade? Eu preciso de saber disso, tá? Então o termo urgente ele é importante para isso. Utilização de palavras corriqueiras no vocabulário de seu público. Então, para que você possa chamar a atenção de uma pessoa, do seu público, necessariamente você tem que fazer com que você seja compreendido. Não adianta, imagina que você tem um vocabulário riquíssimo, tá? E você venda produtos para um público aonde, vamos imaginar, tem um poder intelectual um pouco mais baixo. E o seu vocabulário é riquíssimo. E aí você começa a criar sua redação, algo mais ou menos assim: Vossa Excelência, eu gostaria que, se possível, vocês pudessem clicar mediante a este prospecto. Não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Você não vai ser de forma nenhuma persuasivo porque você não está se fazendo ser compreendido. Então se faça ser compreendido para que você possa ser persuasivo. Exemplos de frases, de títulos que chamam a atenção. Coloquei aqui alguns exemplos de áreas totalmente aleatórias. Você vai continuar cometendo os mesmos erros em 2020? É uma pergunta, tem o termo você. Imagine você e seus parças curtindo uma balada em Búzios. Olha que interessante, aqui eu tiro através da palavra imagine ele do estado atual, coloco ele num estado futuro e chamo ele aqui de você, né? A segunda palavra que mais chama a atenção do cérebro dele. E aqui eu estou falando de uma forma muito coesa com o meu público, porque eu estou pensando que é um público mais jovem, tal, de balada, papapá. Automaticamente, então, eu estou falando a linguagem dele. Eu poderia escrever assim: imagine você e seus entes queridos viajando para Búzios? Poderia, mas se o meu público ele é jovem, estou no nicho onde a galera se reúne para poder viajar, vou chamar de parça, vou chamar de galera, vou chamar da forma como o meu público conversa entre si. Perfeito? Urgente, você sofrerá os impactos com esta decisão. Olha que interessante, a palavra urgente aqui, ela existe, e um tipo de título que chama muita atenção é aquele que não diz o que está acontecendo. Ele simplesmente coloca uma isca, ele joga uma isca para que você continue lendo. O que está acontecendo? Urgente, você sofrerá os impactos com essa decisão. Que decisão? De quem? Do quê? Você se pergunta, aí você quer continuar lendo. Você está com dificuldade para pagar o boleto? Fique tranquilo, iremos lhe ajudar. Você está com dificuldade de pagar o boleto? Fique tranquilo, iremos lhe ajudar. Aí, por exemplo, empresas de cobrança, você que quer que o seu... Imagina que você tem lá uma série de inadimplentes, vai mandar e-mail, o título pode ser assim, tá? Porque você está com dificuldade para pagar o seu boleto, fez uma pergunta para a pessoa e é uma pergunta que traz pertencimento, porque se ele não pagou, ele está com dificuldade. Então ali ele já sente pertencente àquela situação. Fique tranquilo, você acalma o teu prospecto, iremos lhe ajudar. Você se coloca na posição de auxílio, de ajuda. Automaticamente existe uma aproximação entre a tua marca, a tua solução com o prospecto. Você tem filho? Preste muita atenção no tapete infantil carrinhos. Da onde você tirou isso daí, Danilo? Tapete infantil carrinhos, lembra que eu falei? Que um cliente pediu para eu fazer um vídeo falando sobre redação publicitária. Então, aqui eu resolvi colocar um dos produtos dele. Um dos produtos que ele vende é tapete infantil carrinhos. E vou dar continuidade numa redação mediante a isso. Olha que interessante. Você tem filho? Poxa, se essa redação publicitária está num local onde, por exemplo, vende brinquedos para criança, muito provavelmente a pessoa tem filho
O máximo que pode acontecer, ela não ter um filho, mas ela ser a tia, ela ser a avó, mas a grande maioria serão as mães, os pais, enfim, que estarão lá naquele ambiente, tá? Lembra que eu falei do macroambiente? Preste muita atenção. Olha a palavra atenção. Olha a palavra atenção aqui. Traz urgência, né? Atenção, urgente. Traz essa relação. No tapete infantil Carrinhos. Olha que eu não disse o que ele faz. Eu não disse se ele melhora a saúde da criança ou se ele está matando crianças. Eu não falei nada. Então a pessoa ela tem vontade de continuar lendo para entender o porquê. Por que eu tenho que prestar atenção? Vai acontecer algo com meu filho? Né? Contextualização. Nessa contextualização eu coloquei aqui. Aqui é uma etapa importante de sua redação. E por que eu coloquei uma etapa importante de sua redação? Porque se você fez um baita título, você chamou a atenção do prospecto, você já cumpriu uma etapa, que é de chamar a atenção. A sua contextualização, agora ela tem que explicar qual é a sua proposta de valor e ela tem que dar continuidade ao seu título, ao título que você escreveu. A contextualização ela não pode ser diferente do título que você colocou. Ela tem que ser coesa com o título que você dispôs e aqui você explica qual que é a sua oferta para ela, tá? É um ponto muito importante, porque se você começar a contextualizar, e não tiver um segmento no seu título, provavelmente o teu prospecto ele já vai fechar a página, ele não vai continuar lendo a sua redação. Então dê continuidade ao título e vá mostrando qual é a sua solução. Vamos na prática? Prática. Olha lá, o título era: você tem filho? Preste muita atenção no tapete infantil Carrinhos. Esse não era o título que eu coloquei anteriormente? Olha a contextualização aqui. Se o seu filho tem entre 1 a 8 anos, vamos imaginar então que eu estou lá no site, a grande maioria das mães, dos pais que vão comprar os brinquedos, geralmente os filhos, eles têm entre essa idade. Por isso que é importante que você também esteja pesquisando e entendendo o seu público. Provavelmente ele gosta de jogos eletrônicos. Qual é a criança que hoje não gosta de jogos eletrônicos? Ah, Danilo, meu primo que mora lá e não sei aonde não gosta. A grande maioria gosta, tá? Você tem que pensar na maioria, no montante. Ficando horas na frente da televisão ou do celular. A maioria gosta de jogos e fica na frente da televisão e do celular muito tempo, ou celular. Comportamento distancia. Esse comportamento distancia de realizar outras atividades fundamentais para seu desenvolvimento, levando-o a prejuízos reparáveis. Por isso, estudamos e criamos o tapete infantil Carrinhos. Este tapete será um dos seus aliados frente a este problema. Sabe por quê? Então aqui eu contextualizei, eu dei continuidade ao meu título, eu falei para o meu público que eu mostrei qual é a dor que existe, que são as crianças em que ficam o tempo todo jogando, né, brincando com brinquedos eletrônicos e não fazem nenhum tipo de atividade diferente. E eu disse que eu criei uma solução, e o nome dessa solução, olha aqui, tapete infantil Carrinhos. E no final eu coloco para a pessoa, eu faço uma pergunta. Então lembra que eu falei que a pergunta ela chama a atenção do público? Se ela leu até aqui, o sabe por quê? Eu não expliquei ainda tudo totalmente. Então ela vai ficar curiosa de continuar lendo, tá? Então aqui eu criei um gatilho, uma isca, para que ela possa ir para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? A comprovação. Você chamou a atenção do seu público, você explicou a sua proposta de valor, agora você precisa de comprovar que aquilo que você disse é verdade. Meio caminho andado. Se o seu prospecto chegou até aqui, ele está mais aquecido. Então, realmente, se ele leu o seu título, ele leu sua contextualização, agora ele já está mais aquecido. Agora, o que nós vamos fazer? Nós temos que comprovar aquilo que nós dissemos. Como que eu comprovo algo? Eu posso mostrar comentários, eu posso falar sobre dados estatísticos históricos, de infográficos, enfim, eu tenho que comprovar. Vamos a um exemplo prático? Exemplo prático. Tenho o título, é o mesmo. Aí aqui eu coloquei só o início da contextualização que eu fiz anteriormente, que eu contextualizei, e agora aqui eu faço a comprovação. Dou continuidade na redação. O tapete infantil Carrinhos incentiva de maneira super saudável o seu filho a recolher todos os carrinhos antes guardados na caixa e brincar em cima dele, fazendo com que os carrinhos vá de um lado para o outro, passando por obstáculos e cumprindo desafios, ajudando-o a se movimentar e proporcionando momentos incríveis de brincadeira entre você e seu filho, gerando lembranças que jamais esquecerão. Já são mais de 5.000 crianças que estão podendo brincar e evoluir com o tapete infantil Carrinhos em nossa
página no Facebook, diversas mães compartilham vídeos das crianças brincando. Algo que para o nosso time é uma alegria imensa. Como que eu comprovei aqui? Eu comprovei aqui, ó. Eu falei que nós já temos 5.000 crianças brincando com este tapete e eu comprovei falando que as mães estão enviando no nosso Facebook e até disse para ele, ó, daqui a pouquinho vai lá e olha que tem vários vídeos dessas crianças brincando. Então eu dei continuidade na minha contextualização, nessa comprovação, e comprovei que aquilo que eu disse na contextualização era uma verdade, perfeito? Após isto, chamo para ação, não tem mais o que ser feito após você ter chamado a atenção, você ter contextualizado, quer explicar a sua proposta, você ter comprovado que o que você disse é real, é verdadeiro, é verídico, e então você agora chama para ação. A chamada para ação ela pode ser chame no WhatsApp, compre agora e assim por diante. No exemplo que eu estou tratando com você, é este daqui, né? Então, eu chamei a atenção, eu contextualizei, eu comprovei e agora eu posso colocar, queremos ver o seu vídeo com o seu pequeno brincando com um tapete carrinhos em nossa página também. Compre agora por apenas X e receba em sua casa ainda nessa semana. Observa que eu criei uma redação persuasiva com início, meio e fim, respeitando as 4 etapas. E eu fui repetindo durante várias vezes o termo tapete, carrinhos infantil, tapete, carrinhos infantil. Então, por exemplo, para quem vai para o Mercado Livre, para quem faz ranqueamento orgânico, isso vai ajudar muito você a conquistar também esse posicionamento dentro da ferramenta, tá? Então, é assim que se cria uma redação publicitária que seja persuasiva, respeitando as 4 etapas, no caso que eu utilizo, das redações publicitárias aristotélicas. Bom, espero que você tenha gostado deste conteúdo. Dentro do nosso artigo do blog, dentro do nosso blog também tem alguns artigos falando sobre copywriting, como escrever redações publicitárias persuasivas. Fez uma redação e quer saber se realmente ela está persuasiva antes de colocar para o teu público? Quer enviar para mim? Com toda certeza pode enviar e eu vou verificar juntamente contigo, vou lhe ajudar para que juntos nós possamos fazer o teu negócio performar. Fechado? Item importante. Se este conteúdo, de alguma maneira, ele fez sentido para você e você quer receber mais conteúdos, então eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que você possa receber esses conteúdos, tá? Se era somente esse conteúdo que você queria saber de copywriting, não precisa, fique tranquilo. E também disponho aqui as nossas mídias sociais. O nosso Facebook, a Agência Mazuquim, o nosso Instagram, também a Agência Mazuquim, o nosso LinkedIn e aqui o canal do YouTube, que é onde você está. Um grande abraço e até o próximo vídeo.